Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do KC Porquê, episódio contabilizando a sua clínica. Meus amigos, quem disse que a gente não fala de número? A gente entende que advogado não sabe número, não sabe fazer conta, aqui a gente sabe, até porque eu sou judeu, né? Judeu nem sabe fazer conta. E nada melhor do que isso, do que meus amigos da Soma Contabilidade, o Wellington e Paulo. Meus amigos, muito obrigado por aceitar esse convite, obrigado mesmo por estarem aqui. E fala aí, pessoal, aí, o que eles vão falar? Como é que a gente vai falar hoje? Meu amigo, primeiro eu que agradeço, né? Sentar na mesa contigo é um prazer, você sabe disso, te admiro como pessoa e como profissional. Então, para mim é gratificante estar aqui, tá? Obrigado, irmão. Bom, obrigado também pela oportunidade, também é um prazer estar aqui juntos. A gente entende o trabalho que você faz e a importância dele, e com certeza a gente tem como contribuir nisso daí, porque a gente complementa aquilo que você é bom. Poxa, é isso. Maravilha. É isso. E falando um pouquinho da gente, né? A gente tem lá a Soma Contabilidade Integrada, é uma empresa de contabilidade focada na área médica. Eu sou contador, formado há alguns anos, mas trabalho no segmento específico, aí lá por volta de já uns 15 anos. E aí em algum momento eu decidi abrir minha própria empresa contábil e atuar diretamente nesse segmento. E assim, o que é muito interessante é porque a gente está mergulhado nisso, a gente vive isso. A gente brinca um pouco internamente, mas acaba que a gente tem no nosso escritório livros de medicina. Porque se tornou em algum momento mais importante estudar medicina para ter a linguagem com o nosso público, com o nosso cliente, melhor do que, de fato, a contabilidade, para eu não ficar no técnico, né, o tempo todo. Então, a gente vive isso, a gente acaba sendo contador de algumas sociedades médicas, a gente dá aula sobre isso na Faculdade de Medicina em Petrópolis, palestra, eventos, aulas. Então, assim, a gente realmente viveu e vive a área da medicina, né? A gente assiste muita cirurgia. É curioso, porque em várias situações a gente encontra o médico no centro cirúrgico. Assim, é super curioso. Então, assim, é a nossa vida. A nossa vida está ligada diretamente à área da medicina, à área da saúde, com dentistas, mas é muito o que a gente vive. Pô, bem legal. Fala, Paulinho. Bom, eu trabalho também na área médica desde 95, então eu sou inserido nesse contexto já há muito tempo. Assim, e isso é importante porque o médico tem características ímpares, né? Seja de estar afogado num plantão ou em cirurgias e não ter um horário muito tradicional, né? E a gente tem que entender tanto o humor dele como característica de trabalho para que a gente consiga atuar dentro daquilo que ele precisa. Então, não adianta a gente ter um perfil comercial tradicional para atender um público que não é tradicional. Então, a gente precisa saber a parte tributária, que ele não trabalha muito bem, e precisa conversar dentro da linguagem dele e dentro do perfil dele. E é o que a gente faz, né? Tanto médico, dentista, enfermeiros, fisioterapeutas, né? A gente respira essa área e fala dentro da linguagem deles. Boa. Excelente. Assim, meu papel aqui é ser o interlocutor do cara. Eu sei que está assistindo aí, que tem aquelas perguntas que quer fazer, pessoal, e ninguém faz. Eu vou fazer por vocês. Eu sei quais são as perguntas. Conheço todas as dores de vocês. Então, eu sou interlocutor do pessoal. E a primeira pergunta com vocês é o seguinte: quando a gente fala em área de saúde, a gente vê que é muito diferente trabalhar, por exemplo, por um médico, por um dentista, por um biomédico, por um esteticista, por um farmacêutico. Vocês têm essa segmentação ou vocês estão nichados em alguma área? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender uma outra coisa muito importante. A gente faz contabilidade, somos uma empresa de contabilidade, mas a gente entendeu que tem uma outra coisa muito importante que está ligada à contabilidade, que é uma dor de todos os profissionais da área da saúde, que é a gestão. Então, quando a gente olha para um cliente, eu não posso olhar somente a contabilidade, porque no final das contas, o processo contábil ele trabalha com matéria-prima. Então, se a matéria-prima é ruim, o resultado é ruim. Então, a gente precisa trabalhar o quê? A matéria-prima. A matéria-prima precisa ser boa. Então, a gente entendeu lá na Soma que a gente precisa se envolver na gestão do cliente. Não é só manda documento, pega documento e manda imposto, né? Eu acho que um cenário, uma coisa que o contador
extremamente mal visto é que ele é o mensageiro da agonia, né? Ele é aquele cara... boleto. Exatamente. Ele é o imposto do imposto, né? Eu pago alguém para mandar um imposto para mim. É isso aí. Assim, eu acho que essa percepção, ela, além de errada, ela não pode acontecer. Se você tem um tipo de profissional desse, você tem que mudar o tipo de, esse profissional. Porque o contador, ele tem como entrar na sua gestão. Além de tudo, nós somos empresários. Além de tudo. Então, a gente precisa entrar na gestão do cliente para melhorar, inclusive, a matéria-prima dele, para, de fato, ter uma contabilidade interessante. Agora, vamos pensar no que você falou da segmentação, né? Apesar de ser médico, de dentista ou de fisioterapeuta, eles têm uma característica parecida no aspecto do seguinte: qual deles estudou na faculdade gestão ou contabilidade? Nenhum. Logo, é uma deficiência natural desses profissionais nessa área. Você tocou num ponto que para mim é relevante quando a gente fala nessa parte de gestão. E aí eu quero tirar a sua dúvida de caso que eu sei que você está pensando. Ah, mas eu tenho um gestor. Ah, o fulano faz gestão. Ah, você quer... Gente, gestão é uma visão multidisciplinar. Perfeito. Então, quando a gente trabalha na gestão ampla, significa que eu tenho a visão do gestor que está fazendo a parte operacional, da parte tática, do advogado que às vezes ajuda na parte jurídica, do CFO que está fazendo a parte financeira, da contabilidade específica. E o board de gestão justamente vem, e a melhor técnica de gestão, vem do conjunto unificado, com um propósito bem definido, dessas várias visões da parte de gestão de um todo. E a gestão macro vai se dar com a equivalência das gestões micro de cada área de negócio. Então, estou falando isso para quando ele falar gestão, você fala, mas eu tenho gestor. Não, ótimo, que bom. Ele agrega, ele não exclui, ele não segmenta. É ao contrário disso. Então, isso é um ponto relevante. Outro ponto relevante que eu peguei da sua fala é vocês não fazem contabilidade de pessoas, vocês fazem contabilidade de negócios. Exatamente. E acho que essa é a diferença da nossa visão empresarial. Eu, por exemplo, a minha especialização, eu sou advogado especializado em negócios na área da saúde. Então, o que hoje eu faço? Negócios. Então, eu vejo como a pessoa consegue crescer o negócio dela, minimizando o risco dela. Então, risco de tudo, principalmente da parte jurídica. Então, assim, de certa forma também é o que vocês fazem quando a gente fala de gestão de risco contábil. Perfeito. Boa. Segmentando aí, abrindo esse capítulo, quais são hoje, vamos lá, os 4 ou 5 principais riscos contábeis para que o pessoal lá de casa possa anotar e falar, cara, e aí, como é que eu estou nessa parte aqui? Para eles poderem ter uma ideia clara e assim, objetiva dentro do que ele pode ver e analisar do que ele tem e falar, cara, eu não tenho isso aqui não. Ih, eu nem sabia que era para ver isso. Quais são os principais riscos de gestão contábil? Existe uma coisa que a gente tem começado a alertar, né, quando a gente vai palestrar, que é o seguinte: se você entrar lá na internet, colocar lá certidão negativa de débitos federais, vai aparecer o espaço do CNPJ, você coloca o teu CNPJ, dá Enter e pede a emissão dessa certidão. Se ela não sair, existe pendência na tua empresa, seja de dívidas ou de omissão de declarações. Então isso é extremamente importante fazer, porque assim, como você mede o serviço de um contador? Peraí, Paulo, volta. Peraí, para dar o passo a passo, a pessoa vai... Qual o site que a pessoa entra? Vai de novo. Se você digita lá, isso, certidão negativa de débitos federais. Legal. Ok? Aí vai aparecer um campo para colocar o seu CNPJ. Digitei isso no Google. No Google. Isso, apareceu lá vai aparecer lá o link, o primeiro link lá que apareceu. Exatamente. Tá. Aí você vai colocar o teu CNPJ lá e vai pedir para emitir a certidão negativa de débitos federais. Se ela não sair, isso tem chabu. Tem chabu. Seja omissão de declarações que o contador deixou de fazer ou débito que ele eventualmente não sabe. Mas já é um alerta e ele precisa procurar ajuda. Excelente. Entendeu? E nesse aspecto, a gente é solidário, independente se a pessoa é cliente ou não. Se é parceiro da KIC, é parceiro da Soma. Entendeu? Então a gente é solidário. Se precisar fazer alguma investigação, a gente faz, independente de ser cliente ou de fechar negócio. Legal. E a gente mostra o que tem de pendência. Né? Boa. E um outro ponto também que a gente aborda bastante, né? Quando a gente começou trabalhando muito planejamento tributário. Tá. E todo empresário tem o seu processo evolutivo. Uhum. E a gente evoluiu para inteligência tributária.
Ora, qual a diferença disso? Né? Num planejamento, você vê quais são as regras e como você faz ali para aplicar. Você aplica, encaixa, beleza, não encaixa, não posso. Entendeu? E a inteligência tributária, ela dá um passo além. O que eu posso fazer para estar no melhor cenário? Então, a gente passou a fazer isso de forma diferente. Então, não só o planejamento tributário é parte do nosso negócio, mas a gente aplica a inteligência tributária para atingir a menor tributação possível para aquele cliente. Dúvida. Qual a diferença? Eu vou falar, você vai falar também. Guarda seus dois cases. Qual a diferença do planejamento tributário preparado pelo contador do planejamento tributário ou inteligência tributária preparado por um advogado tributarista? Bom, eu vou deixar o contador falar sobre isso. Vamos lá. Eu entendo que o planejamento tributário, a inteligência tributária que a gente fala, ela é um trabalho macro. A gente olha o aspecto, inclusive familiar. Para fazer um planejamento tributário, a gente olha se o cara tem filho, se ele pretende ter filho. Então, assim, quando eu, Wellington, contador, faço análise, eu faço a análise contábil atual, que eu conheço, tecnicamente do balanço da empresa. Então eu olho o cenário contábil. Primeiro, eu vejo se está regular ou não está. E segundo, eu crio o que vai ser o futuro para ele, no planejamento. E esse planejamento, como eu falei, ele é macro. Ele pega o aspecto empresa atual, pega o cenário tributário favorável para o momento e o cenário tributário possível dentro de ajustes. É o que a gente fala da inteligência. Eu não pego... a melhor opção é estar no Simples Nacional. Não tenho como estar no Simples, então a melhor é o lucro presumido. Vamos para o lucro presumido. Tá, ok, vamos para o lucro presumido. Agora, o que eu faço para atingir o Simples Nacional neste cenário aqui que é melhor? Então, existe um planejamento, um segundo planejamento, que é a longo prazo para a gente cumprir. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo, conjecturando apenas para a gente realmente pensar sobre. É porque esse médico ele tem um filho que está na faculdade de medicina, vai se formar no final do ano, então a gente já tem um planejamento para ele daqui a 1, 2, 3 anos. Então a inteligência tributária envolve um monte de outras coisas, todo o sistema seu familiar, inclusive para a gente montar um melhor cenário para sua empresa. Óbvio que nós temos características que elas podem existir ou não, que capacita isso. Outras não, são excludentes. Então, eu tenho uma outra empresa que fatura 70 milhões. Isso cria uma característica para você que não existem muitas outras opções. Mas dentro das opções, a gente faz isso. Agora, eu não sei te dizer a diferença entre o advogado fazer e o contador fazer. Eu não conheço, assim, tecnicamente, eu vou falar... Vocês vão entrar na parte legal, tal como o advogado tributarista. Então, eu tenho condições de analisar o contábil da empresa. Tá. Um advogado tributarista tem? Eu não sei. Qual a sua opinião sobre isso? Então, na minha opinião, são, de novo, o quadro multifacetário. Desculpa te cortar. Vou te dar um exemplo que eu acho que talvez simplifique. A gente, na contabilidade, não é só contabilidade. A gente fala de impostos, obviamente, sim, mas a gente fala de contratação de funcionário, folha de pagamento. Sim. Esse é um setor, por exemplo, que ele é determinante para o estilo de tributação da empresa. Concordo. Então, quando a gente faz a folha de pagamento, a gente entende a legislação também trabalhista, isso ajuda na tomada de decisão. Sim. O advogado tributarista tem essa possibilidade? Aí a pergunta é minha para você. Sim, vamos lá. Aí entra a questão da gestão macro. Eu gosto muito dessa parte de gestão macro. Porque, de fato, os meus problemas hoje que eu tenho nas clínicas é o desencontro de informação. É o advogado tributarista que não pensa igual ao contador, que o contador que não pensa igual ao advogado trabalhista, e quando eu tenho uma demanda, em vez de eu ter uma solução, eu tenho uma bateção de cabeça. Isso é o caos da minha vida. Então, eu gosto de trabalhar uma coisa chamada alinhamento de negócios. O que é alinhamento de negócios? Eu tenho uma missão, eu tenho princípios, eu tenho valores. Eu tenho que seguir dentro de um propósito pré-determinado pelo dono do negócio, que é o tomador de risco. Quem paga a conta? O cara que é o dono do negócio. Então, querido, o que você quer fazer na vida? Quero crescer.
Perfeitamente. É uma boa decisão. Como é que você quer crescer? Quero crescer com menos imposto, não pagando imposto, não quero sonegar, eu quero pagar o justo, o certo. Quero crescer com menor risco, quero crescer com organização, quero crescer com um onboard sendo feito dos meus funcionários desde a época, desde a minha contabilidade, passando por manual de conduta, gerência dentro do consultório, tudo, e treinamento constante dessas pessoas, para ter pessoas que tenham ambição, que sejam qualificadas, que sejam comprometidas. Eu quero um negócio próspero e que eu quero depois evoluir nisso. Como assim evoluir? Não, eu quero talvez pensar num negócio macro, talvez uma holding patrimonial, talvez uma holding familiar para pensar. Ou seja, eu vejo claramente o que eu quero de propósito, entendo quais são os degraus que eles vão ter que subir do sucesso, entendo que profissionais vão ajudar aí naqueles degraus. Isso é uma coisa clara, que é alguma coisa que eu chego e imponho isso aos meus clientes quando eu estou fazendo a consultoria com eles. Justamente porque eu preciso de um negócio que me gere menos risco e eu avalio todos os riscos. Você tem risco tributário? Então a pessoa não pode responder a mim, eu acho. Tá certo? Eu acho. Não, se você responder eu acho, para mim já está errado. Você tem que ter a segurança. Tá certo, porque eu tenho uma empresa especializada nisso, que assume o risco caso dê algum problema. Esse é um ponto. Parte de contratação. Minha política de contratação, gestão e demissão funciona dessa forma, já foi vistoriado, está aprovado pela minha contabilidade, está aprovado pelo meu jurídico específico trabalhista. Eu lido muito advogado trabalhista, muito. E tributarista agora também está começando. Então, assim, e tem que estar alinhado. Então, essa é a questão do alinhamento. Quando a gente fala de alinhamento, para mim, a questão mais importante aí entra na questão do planejamento tributário existe planejamento tributário micro e macro. Micro, avaliação de imposto. Está na alíquota certa, está no anexo certo, está pagando o menor imposto possível. Isso é o micro. É simples, avaliar emissão de nota fiscal junto com o KNAI que ele está fazendo e está batendo tudo dentro daquilo que é possível. Pronto. Macro, negócio. Show de bola. Então, dentro desse contexto, quando eu tenho dois pareceres que são dados de pontos de vista diferentes, do jurídico, que vai analisar jurisprudência, porque uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que o juiz decide. Sim, lógico. Então, assim, se você vai analisar, por exemplo, Mark, a lei está assim, mas a interpretação dada nos tribunais faz com que a gente possa fazer isso. Ele traz essa informação nova para o contador, que já fez o planejamento de negócio. Saí da questão tributária do imposto e passei a analisar macro do negócio. E a gente fala, poxa, doutor, vale a pena a gente poder fazer isso? Peguei o parecer aqui do escritório de advocacia tributário, a gente consegue mexer isso aqui dá uma possibilidade aqui. Você leva isso para o board, aí é uma questão de compliance e governança, você leva isso para o board tomar uma decisão. Vou dar um exemplo. Quando eu monto numa clínica, eu sempre monto um board de decisão. Quem participa desse board? O dono, o contador e o jurídico. Se o cara não tem nada, não tem ninguém, o board é formado dos três. Porque, obrigatoriamente, miseravelmente, ele tem essas três. Ele tem que ter essas três funções dentro da clínica dele, do consultório. Consultório, médico e secretário, tem que ter os três. Sim. E isso vai facilitar, porque toda tomada de decisão envolve risco financeiro, risco jurídico. Qualquer decisão que ele tenha. Se a clínica crescer mais um pouco, eu coloco o marketing também no board. Porque ele tem que vender. O marketing é vender de uma forma. Vou dar um exemplo simples. Eu fiz uma clínica agora. Nós vamos lançar uma campanha para rejuvenescimento facial agora para o Dia das Mães. E ter uma reunião de board. Como é que foi a reunião de board? Eu orientei o médico para poder a gente falar como vai falar. Marketing, me gere a campanha. Como é que vai ser feito isso? Contabilidade, quanto eu posso cobrar? Como é que é a margem de lucro? Como é que vai ser essa parte? Jurídico, qual o risco daquilo que eu posso fazer, do que não pode fazer? Me apresentem isso em 5 dias. E isso é uma empresa com governança e que sabe onde quer chegar. Então, ela não é reativa. Esse é o conceito. Ela é propositiva. E você puxa da contabilidade, do marketing, do jurídico, ações para o negócio. Você senta na mesa e faz isso. Quando você fala que nós fazemos contabilidade de negócios, para mim é isso. É aquela contabilidade ativa. Dentro desse contexto, hoje, peguei já os 2 critérios do Paulo. Perfeito. Então vai, planejamento tributário, inteligência tributária e certidão, para saber se tá alguma coisa, a casa caiu e tu não sabe. Exatamente. Você tem que ter alguma coisa na mão que você possa consultar. Coisa que ele, na hora, não depende de ninguém, porque se depender também dos outros para pegar as coisas, é um inferno. Então isso depende dele. Então isso ele consegue ter.
que você consegue acrescentar nisso? O que você daria de dica? Mais 2 dicas para essas pessoas que estão escutando? Beleza, vamos lá. Então essas são as 2 dores top 1 e top 2, tá? Tá. Pagar imposto demais Isso. ou pagar errado. Sim. Né? A gente fala muito sobre planejamento tributário, mas existe uma outra coisa que é a tranquilidade fiscal. A gente fala sobre tranquilidade fiscal. Por quê? Porque assim, não importa você estar pagando pouco se você está pagando errado. E pior ainda, se você estiver pagando muito e estiver pagando errado. Pior ainda, né? Sim. Então, assim, o que a gente quer gerar é uma economia, ok? Mas a gente quer gerar tranquilidade. É de você sentar e... Sempre numa conversa, você está assistindo esse podcast. Aí imagina que você está assistindo e fala assim, cara, minha empresa, ela está certa ou ela está errada? Essa é a pergunta macro. Qual é o parâmetro, né? Entendeu? Isso. Então, assim, você ter tranquilidade de, olha, o que a gente está fazendo está certo, eu tenho clareza do caminho, eu pago X de imposto e eu não tenho como pagar menos, porque já me mostraram que, de acordo com as minhas características, eu não posso pagar menos, ou você está perdido e você está recebendo guia e pagando guia. Esse que é o problema. Esse, para mim, é um grande problema. Porque aí entrou num conceito que é relevante, que é a questão da atualização. Porque o cara pode começar certo, só que pela desatualização, ele vai ficando menos certo até estar errado. Sim, sim. Esse acho que é a maior dor das pessoas que estão vendo a gente. É o seguinte, Primark, eu acho que meu contador... Eu escuto muito isso. Eu acho que meu contador está desatualizado. Porque começa a ver as coisas na internet. A pergunta, será que tem isso? Será que eu faço isso? E o pior, tem muita coisa na internet de gente dizendo que é especialista dando informação errada. Não, isso é... Ilegal. Informação isso ilegal. não acontece no direito, né? No jurídico não acontece. Não, pô, nem medicina, nem na área da saúde. Você não vê um negócio que é experimental, a pessoa falando com tratamento convencional. Você não vê esse tipo de coisa. Então, assim, aí bota a dúvida. A dúvida é, será que meu contador está atualizado? Será que existe uma outra prática melhor? Então, assim, não é se ele está certo ou errado. A questão é, eu vou continuar certo? Como é que hoje é feito? Como é que vocês fazem esse trabalho assim de informação ou atualização do cliente de vocês? Excelente pergunta, porque isso é um pilar nosso, que é a transparência e a clareza. Então, aquele cliente que ele é esclarecido, que ele senta na mesa, conversa contigo e ele entende, ele não vai ter dúvida. Então, quando eu... Primeiro ponto de superar isso é você ter, de fato, um planejamento tributário que você planeja e executa. Não adianta planejar e aí na hora da execução o número não aparece. Primeiro ponto. Então, todo planejamento que a gente faz, a gente entrega um POP anual que a gente faz, um procedimento operacional padrão, dizendo que quanto ele economizou com o planejamento que a gente fez. Legal. Então, antes a gente planejou. Agora eu te entrego a execução. Olha, economizamos 150 mil. Tá aqui. E isso é feito anualmente. Então, quando eu planejo... Você tem uma reunião de prestação de contas anual? Anual, com o cliente. Porque eu mostro para ele que ele teve essa economia na mudança de tributação ou no ajuste operacional. E todos os anos eu falo, olha, não temos outro caminho. Esse daqui é o caminho ideal. Ou agora, porque você triplicou o seu faturamento... Porque a tendência, quando a gente entra, a ideia é essa, é o cliente também alavancar. Agora que você triplicou o seu faturamento, o nosso planejamento tem que ser outro, tem que ser esse aqui. Então, isso é anual. Agora, a pessoa que tem clareza e a comunicação com o contador é transparente, ela não vai ficar na dúvida. Legal. Já houveram clientes que falaram assim, é a primeira vez na vida que eu entendo alguma coisa de contabilidade. Bacana. Porque a gente fala a língua dele. Entendeu? E essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Ele com essa clareza, ele vai ter a tranquilidade que a gente está falando, ele vai estar pagando menos imposto e sabe que está pagando menos imposto, e nessa reunião a gente apresenta as certidões negativas. Então tudo que a gente está falando aqui de dor é exatamente o que a gente entrega anualmente para ele. Por quê? Porque ele tem a tranquilidade que ele não está devendo, ele tem a tranquilidade de que está tudo certo e ele está na melhor opção tributária possível.
Vamos falar de... Entendi. Gostei, entendi. Quero falar agora um pouco de área de atuação da contabilidade. Nós tocamos já em 2 pontos de área de atuação. Imposto e RH. Perfeito. Tá? Quando eu falo RH, desde a contratação, folha de ponto, tudo aquilo que envolve RH é parte de imposto. É curioso porque a gente não falou do setor contábil. Não falamos. Na contabilidade, a gente não falou do setor contábil, que é o balanço, a DRE, né? É curioso, isso, né? Porque é igual no direito, porque, Limarco, você faz defesa, já pressupõe que você faz. Eu quero saber o além disso. Não, para fazer defesa é legal, óbvio, né? você é advogado. Mas quando eu discuto negócio, eu não discuto processo quando eu discuto negócio. Óbvio, eu vou discutir tese de processo quando eu discuto negócio. Não, porque o nosso foco é que você não tenha processo. A mesma coisa, eu estou partindo do pressuposto que isso é o básico. Então, eu estou discutindo aquilo que você também agregar dentro daquilo que eu preciso no negócio. Então, fiscal. Fiscal, ok. RH. E tem um terceiro que assim, eu vejo hoje com muito problema que eu encontro hoje em dia, você vai saber o que é a parte de estruturação. Que quando eu falo estruturação, é estrutura mesmo. Licenças. Sim, é a parte a gente chama de legalização, né? Legalização, isso. Sim. Como é essa parte hoje? Até onde a contabilidade ou o que vocês fazem avançam nisso? Vamos lá, vou te falar uma coisa que é um problema, né? O que eu vejo muito? O distanciamento do cliente e do contador. Sim. O que a gente mais encontra, né? É o contador mandando uma mensagem para o cliente apavora. Fala assim, ai, meu contador entrou em contato. Já. Por quê? Porque esse contador só entra em contato quando dá problema. Sim, eu passo a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente identifica? Identifica que esse relacionamento ele tem que ser muito mais estreito. Essa é a verdade. Quando esse relacionamento é estreito, tudo flui melhor. Inclusive a parte de legalização. Vou te dar um exemplo. O seu contrato social está errado porque você faz procedimento cirúrgico, mas no seu contrato está dizendo que é só consulta. Como que eu sei disso? O contador sabe disso e pode ter uma ação preventiva na tratativa do problema se eu não me comunico com você. Ou se você não quer se comunicar comigo. Entende? Então, primeiro passo é essa comunicação ser estreita. Porque eu entendo um pouco daquilo que o meu cliente está fazendo. Então, se eu estou com um cirurgião ortopedista, vamos lá, existe a possibilidade de um ortopedista fazer somente consulta? Existe, mas... É muito raro. É muito raro. Sim. Então, consequentemente, a legalização dele passa pelo quê? Ele precisa ter procedimento cirúrgico. Agora, quais são os procedimentos cirúrgicos? E aí tem um ponto interessante, porque a legalização está ligada diretamente ao imposto. Claro. Então, se eu legalizo errado, ou se eu não me atento a algumas informações, eu, consequentemente, não posso usufruir alguns benefícios que a lei me dá para a diminuição do imposto. Então, isso é um ponto importante. Aí, vamos lá. Então, voltando ao que você falou, legalização é uma coisa delicada, porque a gente vê muita coisa errada, gente que faz procedimento e não tem, ou atividade de hospitalar mesmo, né? E, na verdade, é um mero consultório. A gente tem de tudo. E a gente sabe que... Excesso também de atividades, porque às vezes a pessoa... mas vamos colocar bota aí que talvez aqui, um dia eu vou fazer. Psicólogo, fisioterapia e tal. Aí a gente pergunta, tem CREFITO? Não. Tem a autorização do Conselho de Psicologia? Não. Não, mas se um dia eu precisar... Não, se está no seu contrato social, você tem que ter. Exatamente. Então, o excesso é um problema também, se você não executa. Então, é o cuidado que a gente tem também. Exatamente. E, assim, são as licenças, né? Vigilância sanitária, alvará, tudo isso tem que estar em dia. Eu já tive situações em que o cliente chegou para mim, chegou para o escritório, exatamente num momento desse, que a vigilância chegou, não existia licença, não existia nada, a empresa sequer estava estabelecida naquele local. Aí, nesse caso, eu só tenho que ligar pro Limark e resolve alguma milagre, coisa. Vocês sabem que milagre eu não faço, milagre quando eu faço custa mais caro. A questão toda, quando a gente fala em legalização, e aí você entrou no ponto da fiscalização da vigilância. Sim.
Aqueles POPs que eles pedem para tudo, isso também está no escopo de trabalho? Vocês costumam terceirizar isso daí? Não, isso não está no escopo do trabalho, porque a gente entende que é muito específico, né? Agora, nós temos parceiros que entregam isso. Assim, uma coisa muito importante nesse ponto é nós somos segmentados, então a gente atua na área da saúde. O que é muito interessante nisso? A gente criou um ecossistema de parceiros dentro do nosso guarda-chuva em que a gente tem solução para quase tudo. Milagre ainda não. Mas nós temos o jurídico, nós temos a pessoa que vai resolver o seu problema da vigilância. O importante é o seguinte, dentro da Soma, a gente não vai sair sem a solução. Esse é um conceito importante. É o que eu gosto também. Isso eu gosto. A coisa mais interessante quando a pessoa contrata alguém, ela busca um solucionador. Exatamente. Ela não busca alguém que arranja problema. Entendeu? Eu vejo isso muito claro em negócio. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. A gente teve uma situação que a gente pegou um cliente agora, recente, e não tinha parte de medicina do trabalho. Estava toda bagunçada. E aí a gente tem a indicação, o parceiro para resolver o problema. Então, assim, nem é o nosso problema, mas é do cliente. Mas o problema do cliente é o meu problema. Então a gente tem que solucionar. Então, se eu sei que esse segmento tem problema com gestão, se ela tem problema com a vigilância sanitária, se ela tem problema com o jurídico, financeiro, então eu também tenho que trazer soluções para esse meu cliente. Vamos falar agora um tema que é bem sensível, que é preço. Eu trabalho muito na dicotomia entre preço e valor. São conceitos completamente diferentes. Preço é a consequência do valor percebido pelo negócio que você presta. Então, se você presta um negócio de alto valor, o preço ele não vai poder ser baixo, porque senão ele fica assim, ele não fica dicotômico com aquilo, não entra, não faz sentido. Dentro disso, como vocês veem hoje, porque quando a gente fala dessas coisas, a percepção lá do outro lado deve ser muito caro. Deve ser muito caro. Como é que vocês lidam com isso? Então, Limark, deixa eu falar um pouquinho sobre isso para que eles entendam mais ou menos como a gente trabalha, né? Todo trabalho especializado requer mais ferramentas, requer robôs que a gente utiliza e tal, para dores que muitas vezes o próprio cliente tem, não são necessidades nossas, mas para a gente atuar dentro daquilo que ele tem de necessidade. Eu vou utilizar um pouquinho de estatística também, porque quando vem um cliente novo para a gente, hoje, né, 94% dos médicos que vêm para a Soma têm economia tributária. Desses 94%, mais de 80% paga o nosso honorário e sobra muito dinheiro. Então, assim, se eu for comparar preço com preço, de onde ele veio e quanto eu estou cobrando, pode ser que o meu fique um pouco mais caro. Só que o que vai sobrar de dinheiro, o que a matemática entrega, é muito dinheiro sobrando no bolso dele. Ou seja, você se paga e ainda dá lucro. Ainda dá lucro. Então, quanto você vai me pagar? Nada. Eu vou te dar dinheiro. Exatamente. Na maioria dos casos. Estou falando que 80% dos casos eu chego nessa situação. E a gente tem que considerar uma coisa. Alguém disse, eu não lembro quem foi, que não se podem comparar coisas diferentes. Então eu não posso comparar banana com maçã. Concorda? Sim. Então eu Apesar preciso... de ser tudo fruta, são frutas diferentes. São frutas. Eu posso comparar maçã com maçã e dizer qual que é melhor. E aí eu comparo então. Então se a gente estiver comparando serviço com serviço, dependendo do serviço, a gente tem que ver se o serviço é igual. Se o serviço for igual, por isso que o termo especialista, ele te difere. Então se ele te difere, você não pode comparar com generalista. Exemplo. Se você tiver com dor no quadril, você vai procurar quem? O ginecologista? Não. Então, logo, nós não podemos comparar o serviço do ortopedista especialista em quadril do ginecologista, apesar de serem médicos. Concordo, 100%. Certo? Então, assim, eu acho que também tem uma diferenciação que a gente precisa considerar aí. Qual é o serviço que eu quero, qual é o serviço que eu preciso e qual é o resultado que eu também quero desse serviço. Né? Esse é um ponto. Concordo. 100%. Existe então num conceito assim, existe o eu quero, eu preciso, mas ele faz a pergunta que vai validar esses dois, que é eu posso?
Porque ele entra hoje no conceito, e a pessoa quando entra buscando esse tipo de ajuda, ela está num momento financeiro não muito bom, normalmente. Nós nunca tivemos um caso de não posso. Nunca tivemos. Porque assim, os nossos valores são valores de mercado. A gente não, apesar de ser especialista, apesar da gente não encontrar serviço. Ou seja, você nunca deixou de fechar por conta de valor. Não. Isso é muito legal, porque é o seguinte, eu vejo, e eu falo isso com os meus clientes e deixo muito claro para ele, existe uma diferença entre despesa e investimento. Eu quero estar sempre na coluna do investimento. Ou seja, isso me impõe uma responsabilidade de dar lucro para o cliente. O meu serviço tem que voltar para ele de modo que ele, além de me pagar, tenha lucro por ação direta ou indireta minha. Isso é uma metodologia. Nós já fechamos negócio, inclusive, Limark, da seguinte forma. Existem planejamentos tributários ou inteligências tributárias que têm impacto imediato, de médio prazo e longo prazo. Então, até que a gente atinja esse determinado valor de economia, o nosso honorário é X, a partir daqui ele é Y. Ou seja, quem vai estar bancando o nosso honorário é a economia tributária. Sim. Não é o bolso dele. Então a gente não extrapola essa situação financeira dele, entendeu? Porque e o nome Soma, né? Ele é proposital, né? A gente quer ser visto e a gente é visto pelos nossos clientes. Somar. Exatamente, como parceiro de negócio. O nosso cliente entende isso, enxerga isso, né? E eu queria fazer só um complemento em relação a uma parte que a gente tratou, que é sobre eu não queria usar o termo, mas vou ter que usar, né? Sonegação, né? A gente mostra para muitos clientes ou para muitas pessoas que nem sempre a sonegação é um ganho, né? O problema não é pagar imposto, o problema é pagar muito imposto. Então a gente já viu muitos casos, né, em que o cliente está pedindo um desconto e tal, e a pessoa vai falar assim, né, pô, 10% de desconto aí, 15% e tal. Aí, dependendo do profissional, ele vai aceitar e tal, e vai botar o dinheiro no bolso. Esse dinheiro não pode circular e ele acha que fez uma economia. Ora, se eu com planejamento consigo uma tributação de 6%, ele está ganhando dinheiro aonde? Ele está perdendo dinheiro. Então, assim, quando a gente fala de inteligência tributária, a gente, inclusive, mostra que você pode legalizar o teu dinheiro, que você pode declarar o seu dinheiro. Não é necessário passar mais por isso. E você dorme tranquilo. Aí entra no que o Wellington falou. Tranquilidade. Entendeu? É a melhor coisa do mundo. Exatamente. O cara precisa pagar imposto para ele ter renda. Sim, para ele ter crédito. Sem renda você não tem acesso a crédito. Muita gente precisa investir comprando uma máquina, uma coisa, e aí vira um inferno para você conseguir crédito. É uma administração que atrapalha a tua administração. Não faz sentido. Não faz sentido. A verdade é que o contador é um parceiro de negócio. Ou deveria você ser. Você precisa identificar isso. E se não é, tem que entender o que está acontecendo nessa relação para transformar ela em ser. O grande problema é que o profissional de saúde, na sua grande maioria, ele delarga a administração do negócio dele, terceirizando para pessoas que não se comunicam. Então vira o caos. Quando a gente pega hoje uma clínica, eu coloco o profissional como CEO do negócio. Fala, olha só, você vai dedicar um tempo, um determinado número de horas por semana, para a gente ter reunião estratégica do seu negócio. E dentro da reunião estratégica, nós vamos implementar o board. Isso é investimento. Tem que ter. Tem que ter, porque eu tenho decisões que o board vão tomar, não é mais você. Porque você quer fazer alguma coisa. Você estudou o impacto financeiro daquilo que você quer fazer? O impacto jurídico? O desgaste de pessoal, de imagem que o marketing vai te passar? Não, então você está errado. E aí você começa a trazer novos regramentos de compliance e governança que é acessíveis a grandes conglomerados financeiros para uma clínica ou para um consultório, mas com ações simples, onde eu coloco simplesmente as pessoas numa mesma mesa para falar sobre um determinado tema, uma determinada pauta. Outro grande problema que eu escuto e enfrento bastante com relação à contabilidade. O que está dentro do contrato e o que é por fora do contrato. Nossa, isso é toda hora. Isso é por fora. Isso aí não está incluso. Mas e o imposto de renda? Não, isso aí tem que pagar por fora. Mas isso tem que fazer isso diferente. Como vocês lidam com isso? Porque isso imagina que quando vocês chegam, vocês encontram das mais diversas situações. Limark, eu vou te falar com sinceridade e aí sem arrogância nenhuma, mas geralmente isso não é preocupação do nosso cliente. A nossa relação com o cliente ela é extremamente saudável e para ele pouco importa se
está no contrato ou se não está, porque a gente geralmente entrega muito mais do que está no contrato. Vou te dar um exemplo. Over delivery. Vou te dar um exemplo. A gente tem situações em que eu sirvo de conselheiro para a empresa. Eu sento para tomada de decisão. Mas isso está na contabilidade? Não está. Mas compra equipamento, aluga o equipamento, demito o funcionário. Qual é o seu, né, assim, qual a sua percepção dentro do meu negócio? Muitas situações dessa. Então, vou te dar um exemplo. Outro. Contratação de funcionários. Como que se contrata um funcionário hoje? A profissional, o médica vem, conversa comigo e fala, olha, eu estou tendo problema com venda. Na recepção, seja o que for, a secretária, a comunicação não é legal. Tá, mas você contratou certo? Porque você chega lá, a secretária tá assim, ó, no balcão. E aí o que você espera dessa pessoa? Uma boa venda? Ela é comunicativa? Então você analisa o perfil da pessoa para contratação. Perfil? O que é perfil? Gente boa? Gente chata? Não. Existem técnicas e teorias que vão falar que existem perfis comportamentais para você contratar essa pessoa. Então a gente entra nesse assunto. Você quer fechamento de vendas? A gente pode falar sobre viés cognitivo. Viés cognitivo é interessantíssimo quando você trata tanto a relação profissional-cliente quanto a sua equipe. Né? O que é viés cognitivo? É o seguinte, Daniel Kahneman criou uma teoria falando sobre o nosso sistema dual do cérebro. Então nós temos um lado rápido e um lado devagar. Ponto. Por que existe isso? Na teoria dele vai falar que o nosso cérebro fez isso para não superaquecer. É como um processador. Senão vai dar problema. Se toda decisão você tiver que pensar em todas as hipóteses, todas as variáveis possíveis, o cérebro vai parar. Ele não vai aguentar a pressão. Então ele criou um sistema dual. Então, decisões rápidas, eu tomo no lado rápido, obviamente, e na devagar, aquela que eu preciso pensar, eu uso o lado devagar. Exemplo rápido. 1 mais 1, 2. Eu não preciso pensar, eu não preciso fazer conta. Tá, e se eu fizer uma expressão matemática? 2 elevado a 3 vezes raiz de π. Então, agora não. Agora eu bloqueei e começo a ter que pensar. Então, eu vou usar o meu processamento. E existem vários vieses cognitivos que nós utilizamos o dia inteiro. E às vezes a gente não percebe. Existe um viés cognitivo que eu acho sensacional. Vou contar rápido. É o viés da opção do meio. Sempre quando nós temos 3 opções, geralmente nós escolhemos a opção do meio. Não queremos nem o mais caro e nem o mais barato. Exatamente. Melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício. Quantas pessoas você já ouviu falar sobre isso? Sim. Então isso é um viés cognitivo. Logo, olha o que a gente está falando. A gente está numa mesa falando sobre contabilidade. Nós falamos sobre análise comportamental para a contratação de uma secretária e nós estamos falando sobre viés cognitivo. Para quê? Para venda, para entender como que você vai lidar com o seu cliente. Isso a gente entrega na contabilidade. Sabe, para mim, eu estou analisando agora como se as pessoas estivessem escutando isso, né? E no lugar delas. Eu estou escutando e falei, estou achando bem legal isso. Tá. Eu não sei se a minha contabilidade faz isso. Eu vou ter tempo de usufruir disso tudo? Cara, eu trabalho tanto, cara. Eu quero alguém só que faça o trabalho bem feito. Só isso que eu quero, porque eu não consigo verificar. Eu acho interessante, mas, cara, bacana, mas eu estou pensando no meu próximo paciente. E hoje uma das coisas que a gente trabalha forte é na automação das decisões operacionais. Então, eu trabalho em gestão em 3 níveis, estratégico, tático e operacional. Estratégico são decisões macros que necessitam da participação do CEO, do dono da clínica, e tem que participar para poder traçar as metas. O tático é proporcional a cada departamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma avaliação de uma determinada campanha, o tático marketing vai avaliar aquilo marketing. O tático contábil vai avaliar do ponto contábil, o jurídico do ponto jurídico. Vai devolver para cada um executar a sua operação ou dar o palpite na sua operação. Entendendo que esse médico, esse profissional de saúde, cara, ele gosta, ele quer, mas ele não tem tempo, ele não consegue raciocinar. Como a gente consegue trabalhar a régua de comunicação, que muitas vezes eles não respondem, não leem, não, é um caos, mas consegue trabalhar essa régua de comunicação para eles entenderem que eles estão com o melhor serviço e principalmente estão no caminho certo.
Bom, Limark, para essa pergunta, eu vou falar um pouquinho do que gera economia tributária para poder gerar agenda. Legal. Ok? Em média, o impacto do nosso trabalho gera 1 mês de faturamento dele anual de economia. Então, às vezes as pessoas pensam, eu preciso ser grande para ter economia. Não. Isso é estatístico, tá? É estatístico. É a nossa estatística lá. Então, se eu estou fazendo 1 mês de economia para ele por ano, com o mesmo atendimento, então se ele perder o tempo de 1, 2, 3 consultas no mês, isso não vai fazer diferença no bolso dele. Ele está ganhando dinheiro. O não investimento de tempo implica em redução do nosso potencial de economia. Ok? Nós tivemos um caso de uma cliente em que, quando eu a encontrei, é a cara do apavoro, né? Da mesma forma que ela fala que, quando eu olho para um paciente, eu sei se ele tem inflamação, se não tem, pelo que eu estou vendo, eu falei para ele, da mesma forma, quando a gente olha para um médico, a gente sabe o nível de problema que ele tem. Então, quando a gente entra para trabalhar nessa parceria, a gente tem como essência impactar vidas, porque a gente de fato impacta na vida dessa pessoa. Ele vai ter uma melhor qualidade de vida, porque a gestão dele vai estar mais redonda, o financeiro dele vai estar mais equilibrado, a precificação dele vai estar dentro da realidade e não por achismo, como a gente vê muitas vezes. Existem procedimentos caros que a lucratividade é uma porcaria. Então, assim, se você interfere nisso, a pessoa, no final de tudo, vai falar assim, cara, eu posso passear com a minha família, porque está sobrando dinheiro. Porque muitas vezes ele olha o faturamento e fala assim, aonde está meu dinheiro? Faturamento alto não é lucratividade alta. Assim, você falou de aceleração de processo e tal, mas se você acelerar um processo que é ruim, você está acelerando problema, você está multiplicando problema. Então, quando a gente fala assim, olha, eu vou te gerar dinheiro para você investir o seu tempo, ele está mais consciente e entende a importância desse investimento de tempo. Depois que começa a acontecer o processo com a gente, quando a gente... Aí é diferente, né? Quando o contador tradicional manda mensagem para ele, ele fica apavorado. Quando a gente quer conversar com ele, ele fala assim, opa, tem uma nova ideia surgindo aí. Vamos conversar com esse cara, entendeu? É uma tratativa diferente, uma percepção diferente. Eu acho bem interessante, porque hoje uma das maiores dores que eu tenho, vamos lá, eu tenho mais de 320 grupos só com clientes de consultoria. Mais de 320 clientes, mais ou menos um grupo para cada cliente, vai estar todo mundo lá no grupo. Então a gente tem uma régua de comunicação ativa com os nossos clientes. Então todo mundo recebe informação. Você não aguenta mais receber o WhatsApp nosso, eu sei disso. Então só recebe. Só que, de novo, ele cai numa zona, não de que não seja importante, mas numa zona de conforto. Engraçado, né? Porque a confiança, ela traz isso, né? Ela traz o conforto. Tá, tranquilidade, mas o conforto. Qual a diferença entre tranquilidade e conforto? Porque a tranquilidade você mantém ativo, o conforto você relaxa. E aí eu não preciso mais ver porque eu sei que tem essa pessoa tomando conta, o que aumenta cada vez mais a responsabilidade. Então, uma das coisas que nós implementamos ano passado, estamos replicando esse ano, que a gente mantém para os nossos clientes uma régua de comunicação mais ativa, a gente coloca para os nossos clientes, periodicamente, vai começar agora 31 de maio, um evento presencial, onde nós levamos parceiros nossos, gente que identifica, gente que vai fazer a diferença positiva no negócio deles, que é o Mentor Doc, para justamente a gente conseguir trabalhar isso. Então eu vou para a área do ensino, muito pesado, sabe? Então, vocês são convidados, acho que vocês vão estar no dia 31, vocês vão falar também lá. Ok. Então assim, e só vai um evento exclusivo para clientes do escritório. Por que isso? Porque o meu interesse é que aumentar a curva de compreensão, a curva de aprendizado profissional do meu cliente que não teve isso na faculdade. Então, eu preciso ensinar ao meu cliente a ele ser gestor, a ele ser administrador, a ele ser empresário do negócio dele. Ele tem que ter que aquilo é uma empresa. Muitas vezes eu tenho dificuldade que ele está envolvido no operacional. Eu falo, querido, mas não vai resolver. Não, ele marca, eu só quero atender. Aí eu falo o seguinte, beleza, você quer atender? Então, se eu fosse o gênio da lâmpada e você tivesse um pedido, qual seria? Quero mais paciente. Perfeito, vou resolver esse problema agora. Você vai sair daqui e vai lá para o SUS atender. Vai ter paciente para burro. Ele resolveu o teu problema? Não, porque o seu problema não é atender mais gente. Meu problema é dinheiro. Ah, só dinheiro? Pô, tá aqui, ó, bilhete da loteria. Tá resolvendo o seu problema? Tá aqui dinheiro. E aí? Resolvi o seu problema? Não.
Porque o problema dele está associado à valorização profissional. Ele criar uma metodologia onde ele vai captar paciente, que identifica ele como solução, valoriza ele como profissional e ele tem atendimento de paciente pagando o valor justo. Só que ele tem que entender que isso é um processo. E aí entra a beleza do negócio. Ele não é um processo de uma fase só, ele é um processo multidisciplinar. Onde eu tenho que ter o jurídico aliado ao financeiro, aliado a um comercial, aliado a um marketing, aliado a um administrativo, ou seja, a vários departamentos, tal como uma empresa, que vai fazer com que aquele modelo de negócios cresçam. E que me remete ao nossa página, nosso último bloco de perguntas, é o seguinte: quando a gente consegue essa evolução, vocês percebem também que há uma evolução do profissional e suas demandas aumentam. Então hoje é muito comum a gente escutar em holding patrimonial ou holding familiar. Isso está dentro do escopo de trabalho de vocês? Vocês fazem isso também? Então, existe uma consequência, uma sequência que é uma consequência, né? Quando você começa a prestar um serviço que ele muitas vezes sequer sabia que existia, ele começa a nos enxergar, como o Wellington falou, conselheiro, né? Conselheiro empresarial. E aí existem demandas que não são contábeis e que não fazem parte do nosso escritório, mas fazem parte dos parceiros de negócios, né? Quando a gente entra como solucionador de problemas, né, dentro do negócio dele, e ele começa a ter esses questionamentos, eu preciso indicar alguém, né? Você falou de volume, por exemplo. Quero aumentar o volume, mas não é SUS. Não, tem uma empresa validada que faz cadastramento de convênios, faz renegociação de CH. Porque muitas vezes ele acha assim, não, eu vou negociar convênio, nunca consegue aumentar. E às vezes consegue um aumento que não é o que o convênio daria. Então tem uma empresa que faz isso. Por que ele vai tentar sozinho? A empresa sabe quanto pode negociar, ele não. Ele está sozinho, está perdido, entendeu? Então, aí vem a situação, né? Pô, regularizamos a vida dele, começa a ficar tranquilo, começa a ter tempo de pensar em outros problemas, de pensar em sucessão. Né? Perfeita essa tua fala, porque assim, o que a gente vê muito alguém viu um Rios, falou sobre holding familiar, e aí o cara vem querendo fazer uma holding, só que ele tem dívida na receita que ele não conhecia, tá a empresa toda bagunçada, podia estar economizando imposto, não tá, a empresa está legalizada no endereço que não é o correto. Então, assim, não se deve pular etapas. Esse que é o grande detalhe, entendeu? Porque existem custos também para fazer uma holding familiar, porque eu quero, vamos lá, porque eu tenho 20 imóveis e quero pagar menos imposto nos aluguéis, e aí a gente vai fazer uma holding, e aí eu quero trabalhar sucessão, porque eu não preciso fazer um inventário, porque já está tudo na holding, eu passo para os meus filhos. Tá, isso aqui é muito interessante, é muito lindo. Agora, se você não tem a outra parte resolvida, é um perigo. Porque eu vejo e estou cansado de ver as pessoas querendo vender holding para quem nem tem patrimônio. Eu estou cansado de ver vender isso. Por vender. Vender por vender. Sem a adequação do profissional. E, assim, é muito interessante o assunto. É muito interessante. Só que ele tem um momento certo, tem a pessoa certa, tem a característica certa. Então, assim, esse é um ponto importante, né? Você falar do momento, né? Do momento certo. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Mas a gente faz, tá? Como vocês já falaram, nós solucionamos problemas, nós temos isso em comum. Não importa se é direto ou indiretamente. A gente está sempre envolvido nisso e resolvendo isso. Isso é bem legal. Meus amigos, quero agradecer a vocês a participação. A hora voa aqui. Mano, uma hora já de negócio. Não, pelo amor de Deus. Certamente vai ter mais dúvidas. Vocês que gostaram do episódio de hoje, contabilizando a sua clínica, que você tenha dúvida, escreva aqui nos comentários, lance sua dúvida, de repente a gente consegue uma parte 2. Certamente vocês vão estar com a oportunidade de vê-los no MentorDoc, ao vivo, e lá sim vai ter uma apresentação, uma palestra brilhante deles, e você vai ter oportunidade de tirar dúvidas. E quero agradecer a vocês de casa e a vocês, meus amigos. Foi muito bom. Quero dar a palavra final para os clientes, falar com vocês aí. Foi fantástico, foi muito bom mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer também em nome do Paulo Pessoa e da Soma, né, pela oportunidade. Mais uma vez, a gente é solidário, né, aos clientes da KIC. Qualquer dúvida, qualquer dor que eventualmente tenham, se quiser colocar nos comentários, fiquem à vontade. O Limark vai nos encaminhar e a gente vai tentar solucionar. Boa, tá bom? maravilha. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado.
a gente está à disposição. O que você fizer aí, você fala assim, quero oferecer alguma coisa para os meus clientes aí, pode oferecer. Faz olha aí. Só. Abre um QR Code, bota um QR Code aí. Tá vendo? O cara fica dando ideia. Você vê que a gente cria a ambiência, ela acaba sendo importante por isso. Então, olha só, já vou criar aqui um QR Code. Você que quer ter a sua contabilidade analisada por eles, já para saber se qual o tamanho do pepino que está enfrentando e tu não sabe, eu vou deixar marcado aqui, criar um QR Code para vocês poderem entrar em contato e ter isso daí como cortesia do pessoal. Fechado? Meus amigos, muito obrigado. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Nos vemos no próximo. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.